paz. Estamos aqui hoje para iniciarmos essa jornada de descobertas do novo que o Senhor tem trazido para a minha vida e eu vou compartilhar com vocês. E para isso eu convidei um casal de pastores muito abençoados que moram no nosso coração e que são da nossa igreja local. A pastora Eli e o pastor Washington, sejam bem-vindos para essa conversa, para explicar como tudo isso aconteceu. Eles são da nossa igreja local, da Igreja do Amor, são líderes do Ministério de Intercessão e está junto comigo já há um tempinho, caminhando junto, sabe, da minha caminhada, e vocês vão entender o porquê que eles estão aqui. No encontro com Deus, quando eu fui fazer o encontro com Deus, que é um ministério da nossa igreja, quando eu estava escutando uma das ministrações feitas pela pastora Eli, naquele momento o Senhor falou que iria me conectar a esse casal. Eu não entendi, não sabia se era de imediato e as coisas foram acontecendo. Anos depois, eu fui participar do Renovo, que é um outro ministério da nossa igreja. Na verdade, eu fui servir no Renovo. E naquele renovo foi quando Deus realmente nos aproximou. E o Senhor começou a juntar propósitos, porque o Senhor não une vidas, mas une propósitos. E naquele renovo o Senhor trouxe uma conexão. Ou passaram-se mais algum tempo e depois eles foram para a nossa casa. Não foi no dia, eu acho que 1º ou 2 de janeiro, foi no início de ano. 6 de janeiro, a pastora sabe, 6 de janeiro. E naquele dia iria ser um churrasco de confraternização. Mas foi incrível. Quase terminando a vigília. Quase terminando a vigília, exatamente. E foi incrível como o Senhor fez algo tão lindo. Toda a minha família, junto com a família dos pastores, estavam lá. E nós pudemos, assim, trocar experiências, testemunho. E naquele momento, o Senhor realmente cavou uma terrinha no meu coração e expôs algumas feridas minhas e me fez entender ao começar a entender o que precisava acontecer na minha vida. Depois daquele momento, eu entrei para o Ministério da Intercessão, que já é um ministério que vem na minha caminhada, e a gente se conectou mais um pouquinho. E foram se passando os anos, né? Os meses. E eles nem sabiam tanto dessa história da escrita do livro, do que estava acontecendo. A escrita do livro ela aconteceu muito nos bastidores da minha vida, só quem sabia mais era o meu esposo. E em 2022, dia 17 de agosto de 2022, eu sentei na minha cama antes de dormir e disse assim, Deus, se tudo isso está vindo do Senhor, eu quero um título, porque os textos estavam muito soltos. E naquele momento, eu fui dormir, porque a gente aprende que a gente ora e espera, né, a resposta. E naquele dia, eu fui dormir no outro dia, quando eu estava conversando com uma amiga, disse que eu discipulava, eu estava escrevendo e eu escrevi assim, nós fomos feitos não para vivermos com os problemas, mas para vivermos acima dos problemas. Nós fomos feitos para vivermos acima das nuvens. E naquele momento, parou, se parecia Matrix, parou ali no tempo. E o Senhor disse, é esse o título. E eu ainda botei na mensagem, eu vou escrever sobre isso. E foi assim. Então foi assim que a gente chegou até aqui. Então os pastores estão aqui porque eles têm uma história no meio de tudo isso, né, pastor Washington? Tem uma história linda sendo construída, testemunho lindo. E foi construído. Isso. E virou o livro, Acima das Nuvens. Isso. Isso mesmo. E assim, por que de 2022 até agora 2024? O que é que aconteceu, né? E por que é que o pastor realmente está aqui? Vamos lá. Eu comecei a escrever quando foi em maio de 2023, a nossa vida pessoal deu uma reviravolta. E eu realmente comecei a passar por várias situações que hoje eu sei que o Senhor usou para me lapidar e para poder me dar autoridade para escrever. E eu estava muito, no final do ano, do final de 2023, eu estava muito mal, assim, deprimido realmente. E
estava querendo desistir das coisas, já tinha parado de escrever faz tempo. E um dia, que o pastor entra e a pastora, nós nos encontramos, a pastora estava lá, assim, toda linda, bonita, né, se arrumando num salão de beleza. Nós nos encontramos nesse salão. E não foi por um acaso, né? E naquele dia, o Senhor usou o pastor Washington para dizer para mim algo que deu um start. E falou para mim assim: o que foi que o senhor falou? O senhor lembra, professor? Eu não lembro. Não lembro. Eu sei sincero, fui usado ali pelo Espírito Santo de Deus. Eu perguntei ele só para ser uma prova, né? Porque ele não fala por Deus, ele não lembra. Eu vou dizer uma verdade. Normalmente, quando o homem vai para um salão, deixa a mulher lá até fazer outras coisas. E naquele momento, tinha 2 amigos meus lá que estavam lá naquele momento, estávamos conversando. E a Islane aparece. Ela aparece, eu não lembro que eu estava conversando qual era o assunto que estava sendo abordado naquele momento. Islane aparece. Naquele momento, você começam a falar palavras. Isso. Só que quem recebe é que lembra. E aí eu perguntei, eu sabia que ele não ia lembrar, mas quando a gente é usado por Deus, geralmente a gente não lembra, mas quem recebe lembra. E foi no dia 8 de dezembro, no feriado de 2023, e o pastor disse assim para mim: Islane, até quando você vai deixar escondido aquilo que Deus tem entregue para você, para falar pro mundo? Aí eu, foi forte, viu? E eu, Deus, calma, pastor. Aí o pastor começou a falar várias coisas ao meu respeito e eu, pastor, já entendi, tudo bem. E o povo, deixa ele falar, deixa ele falar. E eu disse, o que ele tá falando? E quando nós saímos dali, né? E quando eu saí dali, eu sabia exatamente o que Deus estava falando, porque o pastor nem sabia de nada direito, né? E quando eu cheguei em casa, o Senhor começou a falar comigo e o Senhor disse: filha, se você for para o propósito que eu te chamei e fizer aquilo que eu coloquei no seu coração lá atrás, você não vai morrer, mas você vai viver. Porque eu já estava realmente já indo para os antidepressivos, nada contra medicamentos, no livro a gente fala sobre isso, mas não era o propósito do Senhor para a minha vida. E naquele momento eu decidi respirar, tive 10 dias de férias, e foi nos 10 dias de férias que praticamente o livro nasceu, porque só tinha o começo do começo, até então. E a pastora estava me perguntando, não foi a pastora, foi a senhora me perguntando, estava perguntando antes de a gente começar. Como foi, não foi? Foi que me inspirou a escrever. Sim. Tive essa curiosidade de saber, né? Eu sempre, na verdade, seguindo as redes sociais, sempre achei seus textos belíssimos, maravilhosos, né? Mas vi muito inspiradores, reflexivos, e sempre admirei demais. E quando a gente decide escrever um livro, é inspirado em alguma coisa, ou em alguém, ou em um testemunho. Eu queria saber, baseado em que foi escrito o livro, não é? Sim. Então, naquela conversa que eu tive lá com a minha amiga, quando ele me deu o tema, naquele momento o Senhor falou comigo sobre um plano de voo. Que nossa vida cristã, ela é comparada todinha a um plano de voo. Desde o embarque, a preparação da viagem, a tudo que acontece em um avião, para que a gente esteja acima das nuvens. Sim. E naquele momento o Senhor começou a falar que nós fomos chamados realmente para vivermos acima das circunstâncias. E o engraçado é que recentemente, essa semana, meu esposo achou um texto dando uma explicação. Eu disse, uau, eu nem sabia disso. Se eu soubesse, tinha colocado no livro. A explicação é assim: sabe por que como as nuvens são importantes para o piloto? Porque as nuvens, no dia que tá bom, as nuvens elas vão dar um norte pro voo. E aí eu disse, meu Deus, é verdade. Então, assim, complementando, né? Os problemas, eles não são feitos para nos matar. Nós não temos um Deus que causa circunstâncias difíceis para nos matar. Quantas vezes a gente está vivendo dessa forma? Mas os problemas, eles tornam-se duas coisas. Ou âncora, ou trampolim. Âncora porque nos prende em Deus, porque a gente não vai voltar para o lugar que nós estávamos. E trampolim para irmos para o lugar onde Ele está, onde Ele nos quer. E aí a gente vai de avião, né? Porque a gente tem que ir para o lugar mais alto, decolar. Então foi assim que o livro nasceu. E foi assim que veio toda a inspiração. Foi realmente do Senhor.
E eu trouxe vocês aqui com um propósito mais específico de um dos capítulos do livro. Que tem um dos capítulos que fala que nós temos um embarque autorizado. Quando a gente está, né, para viajar de avião, o embarque ele vai ser autorizado. Ele vai acontecer. E vocês já ouviram falar de pessoas que quase perdem? Já aconteceu conosco. Teve já umas 2 situações. Uma foi quase uma situação de um voo internacional. Não sabemos qual o aeroporto. E teve uma situação que foi aqui, foi para Goiás, coisa desse tipo. Né? Tivemos que não embarcamos. Interessante que a pior situação que tem é quando você vê o avião, ele lá se preparando para decolar e você fica dizer assim, eu deveria estar lá naquele avião, né? E assim, você tem que estar atento às informações. Exatamente. Porque você até na sala de embarque você fica distraído. Exatamente. E é naquele momento onde todo mundo está embarcando, você acha que não é o seu voo. Exato. Possa ser que você esteja na sala de embarque importando errado. Sim. Né? Principalmente internacional. E se você não domina a língua ali, ele está lá no gate, que são portões. Sim. E lá você possa ser que está num portão diferente. Sim. Para embarcar. Se você perdeu, já era. Vai ter que ir para a nova passagem. Sim. Aí tem que passar por tudo isso. Que são exatamente as distrações. Nesse capítulo ele fala da distração da autoconfiança. E quando eu estava pensando sobre conversar com os pastores, eu pensei muito assim, porque no testemunho do pastor, o pastor vem de uma linha religiosa, né, que ele veio para o cristianismo e ele podia estar muito autoconfiante do que ele já sabia fazer e do que ele iria fazer. Mas o que foi, pastor, que teve que acontecer na sua vida para o senhor não se distrair com a autoconfiança que o senhor já tinha? Então, Islane, não foi uma autoconfiança Sim. que eu tinha. Né? Foi uma situação que Deus me direcionou para ter um futuro testemunho que eu tenho hoje de Sim. vida. Hoje eu tenho confiança em Deus. Antes não. Sim. Antes eu tenho confiança que eram deuses. Sim. Eram deuses. Existia uma certa confiança neles, mas de uma certa forma eles me deixavam inseguros. Sim. E me deixavam inseguro. Em algumas situações de como abordar aquilo que eu vivia para a família e para a sociedade como um todo, tinha muita discriminação. Sim. Tinha muita opressão. Sim. E eu não podia passar isso para as pessoas, eu escondia muito isso. Sim. Então era assim, tinha confiança quando estava com eles, no âmbito lá, mas quando estava fora dali, Sim. eu não tinha uma confiança, eu não poderia proclamar o que estava queimando meu coração. E foi daí que eu comecei a ler um livro chamado Novo Testamento, Sim. que é um dos livros poderosos da Bíblia, da nossa Bíblia, da Palavra de Deus. Sim. E dali ele falava de um homem chamado Jesus Cristo. Sim. E dali, aquilo onde eu deveria depositar toda a minha força e alegria e propósito, estava naquele homem. Sim. E que ele, de uma certa forma, foi ferido para salvar uma pessoa ferida, que era eu e minha família. Sim. É como toda ferida, ela existe um trauma, uma pancada, e ela tem separações. Então são dois lados feridos. E Jesus Cristo foi um dos lados. Ele foi ferido na cruz e fez maldito para me salvar e nos salvar. Então, para estarmos acima das nuvens, temos que ter a mão de Deus, que Ele vai suturar e vai nos unir a Jesus Cristo e trazer um reino eterno de amor. E é isso que eu falo no Ministério de Intercessão, né, Eli? Cuidar e amar. Sim. Unidos, Sim. juntos, fortes. Sim. E não é à toa por estarmos aqui, né? Estamos alegres. E eu fico muito feliz por o Espírito Santo ter me usado naquela oportunidade. Sim.
onde de alguma forma você não queria estar lá, Sim. mas foi por obediência e confiando em Deus. Porque lá em 1 Coríntios 10 ele fala, devemos não confiar nos homens, devemos confiar em Deus. Sim. Se você confia em Deus, você vai, sabendo que Ele vai te entregar o melhor. É verdade. É como você falou, existe um nó. As nuvens, como o seu esposo falou, pegar, as nuvens eles vão te dar um nó no plano de voo que você queria colocar no seu livro. Isso. Mas já está no seu coração. Isso, exatamente. Já está no seu coração. Exatamente. E essa confiança que nós temos. E hoje em dia, graças a Deus, Exatamente. estou há 14 anos no cristianismo. Hoje, em 2024, nós faremos 15 anos e estamos seguindo confiantes. Amém. Que estamos no melhor lugar. Amém. Seguros. Seguros. E assim, e o interessante é que nós podemos falar da diferença da autoconfiança que muitas vezes as pessoas têm em si mesmo, por experiências, por coisas vividas. Existe uma diferença, né, pastora, da autoconfiança e da dependência de Deus. Me fala um pouquinho sobre isso. Qual a diferença de você ser, por exemplo, a pastora, ela, na profissão dela também, ela é enfermeira, né? Isso. E a senhora pode muitas vezes assim ir na técnica, no automático, não é? Mas se a senhora não for na sua autoconfiança, mas for na dependência de Deus, eu acho que coisas diferentes acontecem, não é? Com certeza. Não só na questão profissional, mas em tudo na nossa vida, né? Isso, Porque a autoconfiança está muito baseada no nosso achismo. isso, E muitas vezes o nosso achismo nos faz desviar do foco que é Jesus. exatamente. Então, em tudo, seja na questão profissional, seja na questão pessoal, em qualquer área da nossa vida, precisamos ser única e exclusivamente dependente do Senhor. Porque a toda palavra do Senhor diz, né, que tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Isso. Então, de nada vale o nosso achismo se não tivermos confiança, não tivermos os nossos olhos voltados para ele. Isso. Né? E muitas vezes isso nos ensina a nos desconstruir Isso. para poder, e é necessário nós nos desconstruirmos para poder focarmos mais naquilo que vem dele. Exatamente, porque assim, hoje, né, mais do que nunca, a gente vive uma cultura do eu e do eu, né? Então, Deus, para destronar o nosso eu, muitas vezes parece que nós estamos sendo machucados, mas nós estamos sendo libertos de nós mesmos. Nesse capítulo do livro, eu falo muito sobre a questão de Davi. Davi, ele foi um homem que em nenhum momento ele se distraiu. Davi, ele foi um homem que ele foi rejeitado pela família. Por que rejeitado pela família? Foi mesmo, porque ele foi muito lembrado, porque o profeta perguntou se tinha mais algum, não foi assim? Então ele foi rejeitado pela família, ele foi rejeitado pelos irmãos, pelos amigos, ele foi perseguido e ele nunca se distraiu com as vivências dele, porque desde o começo o Davi sabia que era o Eterno que o capacitava. Lá na frente, quando Davi foi ser rei, ele não disse, não, eu sou o cara, porque eu já matei um leão, já matei um urso, já matei Golias, já fiz isso, já fiz aquilo. Não, eu sou o que sou, porque o Eterno me capacitou. Foi escolhido. Não entrou num espírito de comiseração, de escolheu todo vitimismo, de nada. E eu fiquei por último. Isso, né? E ele não confiou na força do próprio braço, não se distraiu, né? Porque a gente se distrai muito rapidamente, não só com as coisas do dia a dia, mas a gente se distrai com a nossa capacidade. E entende que cada vez mais que a gente se capacita, que na verdade é Deus nos capacitando, a gente tende a se distrair porque a gente acha que sabe fazer. E existem estudos que mostram que quanto mais capacitado, maior o nível e o número de erros, porque está confiando em si mesmo, né? E uma das coisas que eu me preocupava muito quando Deus começou tudo isso na minha vida, eu temo e tremo de fugir da sua presença. E Deus disse assim para mim, filha, se você se esconder na fenda da rocha, que é Cristo, a minha glória passa, mas você não se distrai.
E aí a senhora estava me falando, pastora, que o personagem de Davi foi bem interessante na sua vida, não foi? Bastante. Me conta um pouquinho. Teve um período na minha vida, né, que diante de tanto excesso de atividade, de responsabilidades, eu fiquei doente, né, fiquei com a alma doente, né? Sim. Então fui acometida de síndrome de pânico, de ansiedade generalizada. Sim. E assisti muitas coisas e li muitas coisas e na verdade, o conhecimento é muito importante. Sim. Mas mais importante ainda é a nossa experiência com Deus. Quando a gente para ouvir aquilo que Ele está nos falando, está nos direcionando, não tem como dar errado. Exato. Então foi quando Ele me direcionou a ler salmos e desde pequenininha eu sempre gostei muito de ler salmos. Sim. Minha avó era canelinha de fogo, né? Assembleiana, assim, bem canelinha de fogo. E ela era analfabeta, ela não sabia ler. Sim. E ali eu já sendo alfabetizada, eu lia os salmos para ela. E até hoje, muitos salmos eu sei decorar. Então, quando já adulta, Deus me volta a focar em salmos, eu comecei a me identificar com tudo aquilo que Davi passou, né? As tribulações, as perseguições e toda aquela angústia eu me identificava com praticamente tudo, porque Davi ele foi depressivo. Sim. Né? Sim. Não tem essa palavra na Bíblia, mas hoje a gente entende que ele ficou doente da alma. Sim. Toda a situação. Isso. Então, me identificava muito com cada salmo que eu via, com cada circunstância que Davi passava. E foi uma chave assim, que foi virada, foi o caminho que o Senhor me mostrou, foi me direcionando para que eu alcançasse a minha cura. Que a senhora se permitiu, deixou a palavra entrar e lhe curar. Isso. E por que a gente está falando? Nem estava no script, né? E por que a gente está falando disso? Eu disse, pastor, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho, porque um dos capítulos, o último capítulo do livro, que na verdade eu nem tinha pensado em escrever sobre isso, durante o voo, quando a gente vai começar um voo, caem aquelas máscaras, a aeromoça vem e dá uma instrução. Sim. E a instrução que a aeromoça dá é: se houver turbulência, se houver alguma despressurização, cairão máscaras e imediatamente você deve colocar primeiro em você e depois em crianças, idosos, em quem quer que seja. Não é assim? Exatamente. E um dia, quando eu achava que tinha terminado, eu fui deitar e o Senhor falou para mim: você vai falar sobre isso. Por quê? Porque eu vivi isso também. E quantas vezes estamos dentro da igreja, servindo pessoas, fazendo pelo outro, que é bênção, fomos chamados para isso, mas esquecemos de colocar a máscara do Espírito Santo e respirar primeiro e se permitir ser tratada. Porque é impressionante como nós conseguimos seguir, não é verdade? Até que tem que vir um nível muito grande para nos fazer parar. Não é assim? E aí o Senhor disse para mim, eu tinha muito conflito, porque muita gente acha que é egoísmo. Como é que eu vou parar se tem alguém que está numa situação pior que eu? Mas quem disse que a nossa situação é melhor ou pior do que a outra pessoa? E eu consegui entender isso quando eu ouvi uma frase: nós não fomos chamados para servirmos, para servir. O Senhor fez os anjos. Nós fomos chamados para sermos o alvo do amor de Deus. Na verdade, muitas vezes nós estamos doentes, mas escolhemos atender o chamado do Senhor, que é para cuidar de outras pessoas. Isso. Mas aí é onde a gente precisa colocar a nossa máscara do oxigênio, respirar, ser curado para poder servir. Agente de cura. Exatamente. Porque exatamente isso é bem importante e eu entendi, sabe? Porque não tem como a gente ir acima das outras, não tem como a gente viver uma vida fake. Não tem como é que eu vou falar de um amor de um Deus. Como é que você ia ser pastora se a senhora não tivesse sido curada de uma ansiedade que estava lhe paralisando? A gente pode adoecer, nossa alma pode adoecer de novo, porque somos corpo, alma e espírito. Mas se a senhora não se permitir ser curada, como a senhora vai se tratar de vida? Não é assim, é verdade. Mas teve pessoas importantes que conseguiram nos ajudar. Uma delas era nossos pastores. Sim.
nossos pastores sendo da igreja. Sim. Né? E pode até citar, né, pastor Arthur, pastora Thalita, amamos demais eles. Sim, nós também. Se eles não nos ajudassem, de toda forma, que naquele momento precisavam de maturidade, de direcionamento, eles eram. E a história de Davi é muito sobre isso. Isso. Porque quando Deus está em primeiro Samuel, quando Deus falou para Samuel que teria que ir para a casa de Jessé, quando chegou lá dizendo que o filho de Jessé seria rei de Israel, e foi naquele momento, foi naquele momento que quando todos foram apresentados a Samuel, Deus falou para ele, não é eles, nenhum desses. Tem alguém mais. E ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando do que não era dele. Sim. Do que não era dele. Sim. Então, quando você entende isso e quando você cuida de vidas, aquela vida não é sua, ela é de Deus. Sim. E quando você bota essa máscara para pegar esse oxigênio, você vai cuidar do que é de Deus. Isso, você vai estar curado para cuidar do que é de Deus. Agora tem uma chave aí, você precisa ter orientação. Exatamente. E se você não tiver pessoas, como no caso da gente, foram nossos pastores, não tiver pessoa que vai te orientar antes que você tem que colocar a máscara no seu rosto, os dois vão morrer. Isso, exatamente. Vão morrer. E foi dali. Por quê? Porque naquele momento, o povo de Israel, eles fizeram uma coisa que não agradou o coração de Deus, porque eles começaram a ver os outros reinados, os outros povos circunvizinhos que tinham reinado, que eles tinham uma monarquia. E só quem era o rei deles era o próprio Deus. Isso. E eles trouxeram o povo pedir um rei, trouxe um rei que não estava no escrito. Que era uma linhagem, de uma outra linhagem, porque o rei que viria, que era Jesus Cristo, ele era da linhagem de Judá. Saul não era da linhagem de Judá. Verdade. Então dali ele estava desobedecendo vários fatores, o ego dele do coração. Sim. Interessante, tem um ponto aí. Ele foi ungido rei, mas automaticamente depois disso não aconteceu nada. Se você ler a palavra lá, não aconteceu nada. Ele ficou sendo aí, tentando ser no deserto. Mas quando foi derramado o óleo na cabeça de Davi, automaticamente o Espírito Santo se abençoou dele. Sim, é verdade. E ele, se você for um capítulos mais à frente, ele vai ver que um tempo depois foi quando ele se encontrou, depois do 40º dia, se encontrou com um filisteu, um incircunciso. Ele foi levar alimento para os irmãos. Isso. Todos eles amedrontados. E ele foi o único que ele estava acostumado a matar, que ele fala. Ninguém nunca viu, mas ele dizia que matou urso e matou leões. Nunca viu, ele afrontou e conseguiu. Mas depois disso tudo, ele virou, imagina você, um futuro rei de Israel, virou uma pessoa que tocava a harpa para ativar a melatonina de um rei perturbado. Não é? É verdade. A melatonina. Então, assim, ele também colocou a máscara também num rei desobediente. Sim. Sim. E ele ali observando tudo, a estrutura, a organização, ele estava aprendendo a ser rei. É verdade. E o que é exatamente, chegou no ponto que eu queria para a gente falar. O que é que mais me chama a atenção em Davi, sabe? Que Davi, ele tem um coração ensinável. Então, como o senhor falou assim, nós precisamos, pastor Arthur e pastora Thalita também, foi um instrumento do Senhor na minha vida. Hoje o meu casamento é restaurado, minha vida é restaurada por um único gabinete que a gente teve com ele e a gente pegou aquilo ali. Porque a gente entendeu que se nós tivermos um coração ensinável, quem desobedece às instruções não vai para frente. Então, o livro Acima das Nuvens, eu creio que nasceu no coração do Senhor e vai trazer realmente instruções. São instruções, mas vai acima das nuvens quem pegar e obedecer. E aí o coração ensinável, ele leva a gente para lugares altos. Só sobrevive, só vive coisas novas
quem permite ser ensinado. Porque eu falo no livro também algo assim, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui numa viagem de volta para casa. Não é? É uma viagem de volta para casa. Só que Deus quer que a gente chegue em casa da forma perfeita. Eu vou perguntar agora à pastora, quero perguntar, pastora, o que é que aconteceu, algum fato que aconteceu na sua vida que hoje a senhora pode dizer que vive e habita acima das nuvens? Várias situações me fazem viver acima das nuvens, né? Como eu tinha falado um pouquinho antes sobre o que eu fui acometida, né? Da ansiedade generalizada, da síndrome do pânico. Sim. E acho fundamental procurar profissionais, porque eles estão aqui na Terra para ser instrumento do Senhor em nossas vidas. Sim. Mas nós devemos, de fato, procurar o médico dos médicos. Porque eu fui curada, literalmente, pelas mãos do próprio Deus. Amém. Por mais que tenha sido doloroso o meu processo, eu creio que foi a construção do testemunho. Sim. E a maioria dos gabinetes que eu atendo hoje são pessoas que passaram por o que eu passei. Sim. Que tem síndrome do pânico, que tem ansiedade generalizada, porque nós estamos numa geração de excessos. São muitas informações, são muitos afazeres, e as pessoas têm adoecido na alma, têm tido doenças na alma e procurando muitas vezes ajuda errada, da forma errada. Às vezes é necessário sim tomar medicamentos, mas quando a gente decide tomar um cálice do bálsamo sagrado que foi derramado na cruz de Calvário e curado a nós, aí sim é de lá que vem a nossa verdadeira cura. A nossa estabilidade, não é, pastora? E eu sempre digo para as pessoas, né, sempre falo para as pessoas que, por mais que sejam importantes, os profissionais, nós devemos realmente buscar a ajuda do próprio Deus, porque o profissional, o terapeuta, ele vai nos ajudar a encontrar a resposta do nosso problema que está dentro de nós mesmos. Os médicos vão nos dar medicamentos para estabilizar a nossa carne, mas o único que é capaz de curar a nossa alma é o Senhor. É verdade. Então, para doenças da alma, para pessoas que realmente passaram, se identificam também, assim como eu, com a história de Davi, para pessoas que passam por toda a tribulação que um dia Davi passou, não há remédio melhor do que tomar o cálice do bálsamo do próprio Deus todos os dias. Amém. Então deixa eu te perguntar outra coisa. Como é para a senhora todos os dias? O que é esse todos os dias? Porque a gente fala no livro assim, uma viagem acima das nuvens. E a gente sabe, lá no livro eu também falo, que o avião, ele não voa com qualquer combustível. Tem um combustível que é específico, é especial, é diferente. É a chamada gasolina azul, não é? Já ouviram falar? Então, eu queria saber com a senhora, o que é esse todos os dias? Como é que a gente faz, na sua experiência, para todos os dias lhe manter ali com a estabilidade em Deus? Quem é teu combustível? Busca ao Senhor, porque nós sabemos que tudo que nós precisamos vem dele. Sim. Tudo aquilo que nós precisamos vem dele. Então, Deus ele não marca a hora da gente. Muitas vezes a gente se limita no nosso encontro com Deus, mas ele está ali disponível para nós 24 horas por dia. Então, são todos os dias. Manter relacionamento, profundidade, cultivar essa amizade e fazer do Espírito Santo realmente o nosso melhor amigo. Sim. Então, muitas vezes não é fácil mantermos essa frequência, mas é necessário. Sim. Porque nós que precisamos, então a busca precisa ser nossa. Sim. Muitas vezes a gente tem se distraído com os afazeres aqui na Terra e muitas vezes esquecemos de focar naquilo que realmente é essencial para nós. Isso. E é a presença do Senhor em nossas vidas. Isso. Né? Então, é manter a sequência, a frequência, a profundidade no alinhamento e a amizade com o Senhor. Pastor Austin, eu quero perguntar para o senhor, o que é voar acima das nuvens? Hoje é muito simples responder isso. E hoje realmente eu vivo acima das nuvens. Eu vivo nos braços de Deus. E na minha infância não foi tão fácil. Não foi tão fácil. Eu não sou natural de Pernambuco, sou natural de Brasília. E de lá
viemos eu, minha mãe, meu pai e mais 2 irmãos mais novos. E chegamos aqui em Pernambuco, minha mãe não conhecia ninguém, a família dela toda de Goiás, Minas e Brasília. E não conhecia ninguém, uma nova família, apesar que minha avó já tinha ido para Brasília, já tinha conhecido minha mãe. E quando chegamos aqui, eu comecei a ficar doente, adoecer espiritualmente. E dali minha mãe procurou ajuda naquele momento, até na própria família do meu pai, só que não conseguiu. E ela, através de uma amiga, ela conseguiu uma ajuda, mas foi uma ajuda que, naquele momento, eu acho que começou a criar um testemunho e começou a me mover, mesmo como criança, 7 anos de idade, me mover ao destino aonde eu estou destinado, que é viver eternamente com Deus. Sim. E dali foi que fiquei muito doente, aí acabei indo para umas religiões que cultuam outros deuses. E começou, minha mãe não gostava, não conhecia daquilo, era muito assustador. Não informou meu pai que tinha me levado para aquele local e eu não estava bem. E dali começou uma atividade desconhecida para mim e para minha mãe. E dali não conhecia, ninguém conhecia Jesus Cristo. Se conhecia, não praticava o cristianismo. Sim. Que é a adoração total apenas a um único Deus. E dali passou os anos, foi passando, fui criando adolescente e vivendo ainda naquele âmbito onde era muito hostil, onde era vergonhoso, mas eu não tinha saída. As portas estavam fechadas naquele momento. Sim. Vivenciei. Aí foi um certo momento que Deus fez me encontrar com ele, onde namoramos, onde noivamos e dali nos casamos. Mas antes disso eu falei para ela, a situação que eu estava vivendo, que não era numa igreja. Sim. Onde falava de Jesus Cristo, mas falava de outros deuses. Sim. E dali foi que ela ficou um pouco assustada, temerosa, mas estava um amor sendo construído. E era um propósito de Deus ela estar na minha vida naquele momento. Aí foi então que ela começou a orar, ela conhecia a palavra de Deus. Como ela já testemunhou aqui, que a avó dela era da igreja, a família dela, da parte da mãe, do pai também, mas só que ela não tinha muito relacionamento. E ela começava a ler para a avó, que era analfabética, e daquele momento ela lia os salmos de Davi para a avó. E dali ela sabe, até hoje, tem decorado o capítulo inteiro dos salmos, que é lindo, maravilhoso. Davi, testemunho lindo na Bíblia, da palavra de Deus. E ela começou a aprender a orar e interceder. Ela já era uma intercessora naquele momento. E comigo lá, casados, e eu não estava aguentando mais, eu me sentia muito oprimido. Meu filho nasceu, Pedro, e quiseram também trazer ele para aquele âmbito, para trazer para o meu filho. Foi naquele momento que deu um alerta em mim, Eu poderia viver tudo aquilo. Minha esposa não vivia, não queria, e meu filho muito menos, meu primogênito muito menos. A Islane foi naquele momento que Deus, de forma estratégica, eu já tinha aprendido muito o que era para ser aprendido, vivenciado o que era para ser vivenciado. E foram 26 anos vivendo aquilo ali, naquele mundo de engano. E dali, Deus me apresentou um livro dos Gedeões, azulzinho. E eu comecei a ler. E ele falava de um homem chamado Jesus Cristo. E esse homem começou a conversar comigo através do Espírito Santo de Deus. E foi que eu determinei que se eu estava naquele local, se aquele Jesus ele tivesse me colocado ali, era para viver aquilo, mesmo chorando muito, muitas dores, ausência. Estava nem assinando a Deus, estava abaixo da terra. E ele começou a conversar comigo. E eu conversar com ele.
não sei como explicar bem naquela época, porque eu não conhecia Cristo. E você vê como Deus, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente em todos os lugares. Ele começou a falar comigo de forma muito íntima, e dali foi, e numa situação que eu não poderia nem sair daquele local, porque eu estava fazendo uma obrigação de derramamento de sangue para uma entidade. E dali eu era a única pessoa que não poderia sair daquele local. E foi que o Espírito Santo ele falou dentro de mim para eu sair daquele local por 2 vezes. Eu obedeci. Aquele livrinho se materializou na minha frente. Sobrenatural, da mesma forma que eu falei com você que eu não lembro. E fui embora, não olhei nem pelo retrovisor. Fui embora. Não olhei para trás, ninguém morreu, teve dor de cabeça, muito pelo contrário. Eu comecei a decolar. E foi num certo momento que eu acho mais sobrenatural. Eu conheci uma igreja, né, que hoje é a mesma igreja que estamos, eu e minha esposa, onde estamos à frente do Ministério de Libertação e Intercessão, pela misericórdia do Senhor, pela cobertura do pastor Arthur e pastora Thalita. E eu entrei numa igrejinha que não era o nome Igreja do Amor, era a terceira igreja batista em Maranguapiú. E quando fui lá, abri a porta, pedi licença para entrar, porque minha esposa e meu filho já tinham ido, eu não queria ir para a igreja. E eu peguei, me apontei, fui em casa, tomei um banho e corri, pedi licença para entrar. Portinha, era 2 portinhas assim, e eu bati, entrei e estava um rapaz sentado olhando para aquela porta. E quando eu entrei, passei pelaquela porta, ele levantou e veio na minha direção e me abraçou. E a mesma voz que falou para mim para eu sair daquele lugar, saiu dele, que era o pastor Arthur. Disse: filho, eu estava te esperando. Então, hoje, graças a Deus, veio Brindinha, que tem 7 anos, tem Pedro também, 2 intercessores. Pedro está no ministério do Estado, que são os Garitas, Léo Gavita, ele vendo o que acontece em casa. Nós temos a prática de oração em casa, de leitura, é o nosso primeiro ministério. E lá, Brenda prega, ela diz que é intercessora, ora no ministério de Decolar, e hoje estamos vivendo acima das nuvens. Cobertura espiritual, temos nossos pastores, mesmo eles estando em outro país. Isso. Mas está ali cuidando da gente, cuidou dele num momento tão difícil, que também eu adoeci, porque não na carne, mas no espírito. Sim. E dali fomos cuidados. Sim. Então, nesse momento, desse livro da Islâmia, eu creio que vai curar muitas pessoas, e você também que está escutando essa live, essa gravação, e não é à toa que somos alcançados por Deus, não só pessoalmente, mas nas redes sociais. Nós temos nosso culto online, né? Que é alcançado. Muitas pessoas estão hoje na igreja. Isso. Então a importância, segue ela. Dia 8 está chegando. Compra teu e-book. E você vai viver acima das nuvens. Amém. Então é sobre isso. Mostrar o nosso testemunho. Muitas vezes é doloroso passar pelo processo. Exato. Mas é necessário para chegarmos na santificação, no aperfeiçoamento e sermos aquilo que realmente Deus nos colocou aqui para ser, né? E o Senhor quer nos receber em casa como filhos pródigos, mas perfeitos como Jesus. Nós não vamos estar perfeitos aqui, mas quando chegar lá, nós vamos estar diante de um Deus perfeito e vê em nós a imagem do Filho perfeito, não é assim? Então eu quero perguntar, quem quer ir acima das nuvens? Eis-me aqui. É sobre isso. Obrigada, pastores, por terem vindo, por terem topado esse desafio, porque tudo novo para mim é algo que o Senhor tem me desconstruído para estar aqui de verdade. E esses dias eu estava lembrando, eu acho que até escrevi, eu estava lembrando, eu passei 1 ano dizendo ao Senhor: me quebra, Senhor, e coloque em mim
as tuas digitais. E a gente já sabe por dentro, porque a gente não contempla, mas o Senhor já dá uns spoilers, né? E aí eu sabia que era algo que o Senhor tinha para fazer, mas eu também orava e dizia ao Senhor: Deus, me dá uma equipe, porque sozinho eu não vou fazer. Então eu também quero honrar, sabe, nesse começo, porque as primícias, quando nós honramos nas primícias, então tudo acontece. Então eu não poderia terminar deixando de honrar vocês, porque vocês foram primícias na minha vida, na vida da minha família. Honrar todo mundo que está por trás, que o Senhor, que eu vou ter um outro momento que eu vou falar nome por nome, todo mundo que está aqui, Rafa que está aqui. Bastante gente aqui, viu? Honrar todo mundo aqui, né? Porque eu tenho convicção que Islane foi apenas a luva. E se eu pudesse, eu nem aparecia, mas um dia meu esposo disse: não tem jeito, no mundo de hoje você tem que aparecer, então estou aqui. Ele queria por obediência, exatamente. Exatamente, mas que vocês possam realmente viver e obedecer o que o Senhor compartilhou. E aí a gente vai encontrar todos nós. Obrigada. Muita alegria, muita honra por esse convite. Feliz demais com tudo que o Senhor está fazendo. Transforme pessoas, edifique pessoas, que elas possam realmente conhecer quem é Islane, através dos seus textos e através de tudo aquilo que você tem para derramar sobre a vida de cada uma. Nós amamos você e sua família demais. Amém. Eu mesmo, eu sempre falo, você é uma bomba. É uma bomba. É uma bomba que estava lá, estava escondidinha lá no armário, no armazém, nos bastidores. E graças a Deus teve esse momento de maturidade que Deus trouxe você para esse momento, para vivenciar esse momento. Porque vai ter pessoas que vão estão vivendo o que você vivenciou no passado, que é passado. Sim. Hoje é testemunho. E você vai ajudar muitas pessoas com esse livro, na leitura. Muitas pessoas vão escrever para você, agradecendo, dando testemunhos também. Amém. Agora, testemunho dizendo: me aproximei de Deus. Amém. Eu estou em um relacionamento fora do comum com o Espírito Santo. Eu estou acima do céu. Amém. E quando você está acima, é porque você está dizendo: eu estou no trono de Deus, junto com Ele, com o meu Abba, com o meu Pai. Isso. Porque as pessoas têm que entender que o Espírito Santo leva Jesus e Jesus leva o Abba. Isso. E o colo do Abba ninguém quer mais sair. É verdade. Né? Então, obrigado pelo carinho da equipe também que está aqui. Todo mundo que está prestando, ganhamos uma caneca linda. Então passou sua caneca. Obrigado. Aqui, ó, tem um texto lindo atrás. Agora, detalhe: se você quiser uma dessa, segue ela. Já tem tal livro. Já está vendendo, já, né? Já, dia 8 de abril, vamos lançar o e-book. Olha aí. E para a honra e glória do Senhor, a gente já contempla esse livro impresso. Sim, vai acontecer. Com Deus, sucesso. É verdade, pastor. Obrigado. Obrigada.